Então no vídeo anterior nós aprendemos como utilizar aí o comando for, né, usando a função range, tá? E aqui tem um exercício para você resolver, que a essa altura você já deve ter resolvido, né? Que é basicamente determinar, né, calcular a soma dessa sequência aqui, tá? Se você olhar, é uma sequência aí que vai de 3 em 3, tá? Então aqui no range, bastaria que você mudasse aqui para que o início comece em 1, vai até 19 e vai de 3 em 3, correto? Essa aqui seria a resposta. Depois tem mais alguns exercícios aqui para você resolver também, tá? Esse aqui é basicamente o mesmo problema anterior, né? Então se você pegar esse algoritmo aqui e implementar ele, você resolve também esse aqui, que é basicamente calcular a média. Então é pouca alteração que tem que ser feita aqui nesse programa, tá bom? O desafio pode ser agora como implementar este algoritmo aqui, que o objetivo é o seguinte: o usuário ele vai informar o número de 1 até 10 e aí o programa vai mostrar a tabuada desse número, tá? Então, recomendo aí que você pause o vídeo agora e tente implementar, e na sequência eu já mostro aqui qual é a implementação, como que nós podemos implementar aqui a tabuada de um número, tá? Bom, muito bem, então eu vou mostrar aí como é que é a implementação desse programa aqui para calcular a tabuada, tá? Lembrando que os números são de 1 até 10, então essa é uma restrição, né, que eu tenho, e possivelmente eu vou ter que usar uma estrutura condicional. Se o usuário informar um número que está fora, né, que é menor que 1 ou maior que 10, ele não vai calcular a tabuada, tá? Então esse é um requisito aqui do programa. Então vamos lá no PyCharm. Então, a primeira coisa, nós podemos aqui criar aqui uma variável chamada aqui de x, tá? X que vai receber o quê? Vai receber uma entrada do usuário, usando, lembra, a função input, tá? Então, informe um número de 1 até 10. Então, é isso que o usuário tem que informar. Ele vai informar um número de 1 até 10. Aí eu vou informar aqui um número válido, tá? Por exemplo, eu vou informar o número 2. Informei aqui o número 2. Muito bem. Aí eu tenho que testar. Se esse número, x, ele é o quê? Ele tem que ser maior do que 0, tá? Não, ele tem que entrar entre 1 e 10, né? Não pode ser um número negativo. E também o x, ele tem que ser o quê? Ou menor ou igual a 10 ou menor do que 11. Se ele for, aí sim eu inicio a tabuada, tá? Então, vamos testar aqui. Primeira coisa, vamos testar se esse if está correto. Então, tabuada, ok. Tá? Então, aqui o comando, né, esse if aqui com essa expressão, funcionou corretamente, tá bom? Então vamos lá, repetir a instrução. Então informe o número aqui de 1 até 10. Vou trazer novamente aqui esse comando if. E agora aqui eu dou sequência na tabuada. Tá? Aí a tabuada aqui, o que nós podemos fazer? Eu posso pegar então o valor de x. Então para cada x, eu vou multiplicar ele por um outro número. Tá? Então o que eu vou fazer aqui?
Eu vou colocar aqui um valor, então, por exemplo, Z. Dentro de um comando for. Tá? Então, vou pegar aqui y in range de 1 até 11. Passo de 1 em 1. Veja que eu posso ter um for ou um for dentro de um if. Tá? Aqui ele mostrou um erro porque a sintaxe ficou errada, tá? Então, vamos de novo. Vamos fazer aqui, receber o x, 2, tá? Agora eu vou percorrer esse número, tá? Tem que testar, né? Se esse valor, eu vou pegar aqui o comando pronto. Então, se x for maior que 0 e menor do que 11, eu vou ter aqui um outro comando, tá? Eu vou fazer o seguinte, for y in range de 1 até 11, de 1 em 1. Z é igual a x vezes y. Só faltou aqui os dois pontos. E aí eu imprimo o resultado aqui da tabuada só, né? Como que eu posso fazer isso de uma forma mais bonitinha, tá? Então eu posso mostrar aqui %d vezes %d é igual a %d. Lembra? Usando aquele recurso de interpolação de strings, tá? Tem aqui no printf. E aqui eu passo x, y e z. Aí, mostrou aqui a tabuada do 2. Tá? Então vamos revisar aqui o programa. Primeira coisa, recebe o número de 1 até 10. Depois, na sequência, depois que leu esse número, nós temos que testar se esse número realmente está de 1 até 10. Se sim, né, então ele vai o quê? Vai percorrer números aqui de 1 até 10 e vai fazer a multiplicação com base no número que foi informado aqui, que foi o número x. E depois nós mostramos aqui a tabuada. Perfeito? Tá? Essa implementação ela pode ainda ser pode ficar melhor ainda, né, do que isso aqui. Tá? Criando nós podemos criar uma função, tá? Mas função é um tópico para mais para frente. Então, analisa aqui o código, tá? De como implementar essa tabuada e nos vemos na próxima aula.